Boa noite a todos, acadêmicos do curso de licenciatura em pedagogia, tutores, muito obrigada pela presença de todos. A coordenadora de tutoria também está nessa nossa reunião, o coordenador pedagógico, o Giliard, se não está, né, já já a gente vai se encontrar aqui. Então, boa noite a todos. Eu espero que essa reunião ela seja muito proveitosa, né, essa nossa conversa. Nós vamos tratar a respeito das atividades complementares. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui uma apresentação. Então, para quem não me conhece, né, assim, pessoalmente, eu sou a professora Cristina Jardim Rodrigues, né, coordenadora do curso de vocês. Muitos alunos, eu não tive a oportunidade de pessoalmente entrar em contato, mas às vezes por outro tipo de comunicação a gente tem se falado. Tutores também, então, para quem não me conhece, estou me apresentando como coordenadora do curso de licenciatura em pedagogia e também responsável pela organização das atividades complementares do curso do nosso curso, né? Então, nós vamos tratar sobre esse assunto hoje. Eu vou falar sobre os procedimentos, né, e a operacionalização dessas atividades. E, assim, eu quero que vocês aproveitem ao máximo esse momento que a gente vai estar juntos, principalmente no sentido de tirar as possíveis dúvidas relacionadas às atividades que vocês estão fazendo ou que porventura virão fazer. Então, assim, esse é o sentido maior de vocês. Eu espero que vocês tenham, né, já anotado as questões que tem para poder conversar comigo. Mas, primeiramente, eu vou fazer uma explanação. Eu não vou me delongar muito, vou tentar ser breve. Vou falar sobre os procedimentos das atividades complementares, da operacionalização, como que isso está sendo feito, e diante desse contexto, né, em que nós estamos vivendo, esses procedimentos, eles foram alterados, né, por algumas vezes, e isso foi necessário, porque a gente teria que, né, a gente teria que dar continuidade a esse processo. Então, muitas coisas elas foram alteradas no meio do caminho, justamente por esse motivo, tá? Então, aqui eu vou estar falando com vocês a forma em que estamos procedendo nesse momento. Pode ser que a gente, né, mude no futuro, a gente não sabe, a gente não está trabalhando muito com planejamentos a longo prazo, por conta desse nosso contexto, mas o que nós temos hoje, né, o processo que nós estamos fazendo atualmente é esse que nós vamos conversar hoje, tá ok? Então, eu vou estar falando sobre, vou estar orientando vocês em relação aos procedimentos. Quais são os objetivos, né, das atividades complementares? Primeiramente falando, são atividades que vão agregar ao curso de vocês. Sim. Antes de você iniciar a apresentação, boa noite, pessoal. Eu vou falar só sobre a questão da mediação das dúvidas, né? Porque a sua apresentação em si, ela é breve. Então, a gente já tem que começar a organizar as nossas dúvidas para que eu possa estar repassando para a professora Cristina, tá, pessoal? Então, como que vai funcionar? Aqui no chat do YouTube, tá? Eu estou acompanhando o chat do YouTube. No chat do YouTube, vocês vão enviar aqui as dúvidas. Eu vou estar repassando ao final da apresentação todas as dúvidas da professora Cristina, tá? Enquanto ela fala, vocês já podem estar colocando as dúvidas de vocês. Não deixe para o final mais curto, ok? Só completando o início das orientações, nós estamos, então, iniciando agora. A previsão é que a gente finalize às 20 horas, mas isso vai depender da minha explanação, né, do tempo que vai durar a minha explanação, e a gente pode estender isso até às 20h30. Então, é super importante isso que a Josi falou, de vocês já colocarem no chat as dúvidas, que provavelmente são dúvidas que vocês
já trouxeram, né, antes mesmo da gente iniciar a nossa conversa, e que talvez na minha fala ela vai ser sanada e talvez não. Então, assim, a sugestão é que vocês já insiram as dúvidas para que Josi possa fazer essa mediação. Se ela verificar que a dúvida já foi respondida, ela vai passando para outras e assim sucessivamente, tá? É bem lembrado, viu, Josi? Essa organização ela é importante. Se você achar necessário interromper em algum momento, fica à vontade. Então, iniciando a nossa fala, né? O objetivo, então, das atividades é agregar, né, ao currículo de vocês, a todo o processo ensino-aprendizagem que vocês estão vivenciando no curso e na vida de vocês, todas as atividades relacionadas direta ou indiretamente ao curso de vocês, elas são contempladas nas atividades complementares e assim a carga horária, né, dessa disciplina são 200 horas, podendo ser executada ao longo de todo o curso, né? Então, desde o início do curso, e vocês podem também trazer atividades que vocês já fizeram, né, como está descrito lá no nosso anexo, que a gente vai estar falando sobre ele daqui a pouco, atividades que vocês já fizeram, que têm relação, né, de alguma forma com o curso de vocês, ela então é aceita e pode ser contemplada dentro dessa nossa disciplina. Então, é uma carga horária de 200 horas que pode ser contemplada aí do início até o final do curso. Nós temos uma sala de atividade complementar que foi criada, né, desde a UAB, da primeira oferta do curso, que lá dentro dessa sala tem toda a documentação, os documentos necessários para o entendimento dessas atividades. Então, para que ela serve? Qual que é o objetivo da sala para vocês acadêmicos? É um meio, né, um meio de comunicação onde vocês vão encontrar toda a documentação relacionada à atividade complementar. Então, desde o regulamento, que é o documento, né, que direciona todas as atividades, além da operacionalização dessas atividades. Então, todo e qualquer documento está lá. Tem um vídeo também elaborado pela professora Cida, que era a coordenadora do curso, que orienta também, que dá todas as orientações relacionadas às atividades complementares. Então, é um meio para que vocês consultem os documentos que são necessários para que vocês construam a pasta, né, o portfólio para a entrega dessas atividades e a comprovação das mesmas. E os procedimentos, que é o objetivo principal aqui da nossa conversa. Quais são, como e quais são os procedimentos para a entrega das atividades complementares? Vocês vão construir, então, um portfólio, né, que é uma pasta, que deve ser encaminhada para o tutor presencial. Esse encaminhamento, ele era feito de forma presencial no polo, só que no momento, né, essa entrega dessa maneira, ela está suspensa. O documento tem que ser formatado e padronizado da seguinte maneira. Então, constrói-se essa pasta e vai entregar para o tutor. Como que isso, em alguns casos, os tutores estão recebendo, estão recebendo de forma física, seja em casa, seja no próprio polo, com todo o cuidado, né? Eu tenho tido relatos e informações dos próprios tutores que estão fazendo dessa forma. A gente, nesse momento, orienta que as atividades que puderem ser realizadas de forma remota, que seria a sugestão mais plausível nesse momento. Mas tem alguns tutores que nos informaram que conseguiram fazer dessa forma, conseguiram ir até o polo, receber essa documentação com toda a cautela, com todo o cuidado. Outros resolveram receber na própria casa, também tendo esse cuidado, e aí eu chamo a atenção para que, se fizerem dessa maneira, que tenham o cuidado mesmo, sabe, de usar máscaras, de desinfetar as mãos, o próprio material que está recebendo, ele passar por uma revista,
para que a gente tenha esse cuidado do não contágio, né? Então, só chamando atenção para esse detalhe. Mas, se não for possível fazer dessa forma, que se faça de forma remota. O que tem que conter esse material, né? Essa pasta? Na seguinte ordem: ela tem que ter uma capa. O segundo item é o formulário de registro das atividades, que está descrito no anexo 4, e o relatório das atividades, no caso dos itens contemplados, os itens 4.3 e 4.4 do anexo. Teve uma tutora que entrou em contato comigo, não sei se foi semana passada, não vou me recordar nomes, que disse que colocou em sua pasta esse relatório de todas as atividades que foram realizadas pelo acadêmico. E depois que ela verificou no regulamento que não era necessário todas as atividades, somente as atividades que estivessem inseridas nesses itens, 4.3 e 4.4. Então, tomem esse certo cuidado para que... E esse relatório, gente, é um relatório minucioso, é um relatório muito detalhista. Então, imagina você fazer esse relatório para todas as atividades que foram realizadas. Então, não há essa necessidade. Somente para os itens 4.3 e 4.4 e quem realizou esses itens. Então, vamos lá, vamos construir o nosso portfólio. O que é a capa? O que tem que conter a capa? As identificações da instituição, do nome do aluno, o nome do curso e quando a cidade, quando que você está entregando isso, qual semestre. Porque nós fizemos a entrega dessas atividades em blocos, né? Como não foi feito desde o princípio, no curso de pedagogia, a gente vai fazer em blocos. Nós vamos fazer um bloco do primeiro ao quinto período, então nós vamos entregar uma pasta do primeiro ao quinto período para quem realizou atividades ao longo desse período. Vamos fazer uma pasta por aluno para o sexto período, uma separada para o sétimo e uma separada para o oitavo. Quem concluir todas essas atividades, por exemplo, do primeiro ao quinto período, já concluiu todas as atividades, as 200 horas, pronto, não tem que entregar mais nenhum tipo de portfólio. Assim que finalizar a carga horária da disciplina, a entrega, então, está concluída para aquele determinado acadêmico, tá? O segundo item dessa pasta, então, é o formulário de registro das atividades. Esse formulário, ele foi que é o anexo 4, né? Ele foi bem polêmico, é um formulário que eu tenho recebido vários questionamentos, então aqui eu vou estar tratando com vocês a forma correta de preencher. Então, na primeira coluna, né, tem a quantidade de itens e de certificados que serão entregues. Na segunda coluna, tem o nome da atividade, o tipo de atividade, né, que vai estar no título dessa atividade. Na próxima coluna, tem o ano em que essa atividade ela foi realizada. Na quarta coluna é a carga horária, é a coluna que mais questionamento tiveram. E lá na reunião que nós tivemos com a Vanise, que é a nossa coordenadora pedagógica da UAB, ela mencionou esse item e acho que ficou, né, em dúvida com algumas pessoas. Então, essa carga horária, qual carga horária? Essa carga horária é a carga horária permitida pelo regulamento para aquela atividade que você descreveu aqui. Então, daqui a pouco, nós vamos lá no anexo 1, vamos verificar atividade por atividade. Eu vou, inclusive, relembrar desse tópico aqui, para a gente poder fazer um link, caso ainda tenha persistido a dúvida. Então, por exemplo, se eu coloco uma atividade aqui relacionada ao ensino, que foi concluída com 100 horas. Vamos imaginar que eu fiz um curso de capacitação de metodologias didáticas, por exemplo, e o curso foi 100 horas.
Só que lá no meu anexo 1, que é o anexo que eu tenho como parâmetro de carga horária que pode ser permitida pelo regulamento, lá, vamos supor que a carga horária para esse tipo de atividade, ela pode ser contemplada no máximo 40 horas. Então, mesmo que eu tenha feito um curso com 100 horas, eu vou colocar aqui nessa coluna de carga horária apenas a carga horária permitida. Ou seja, para esse exemplo que eu dei, eu iria colocar aqui 40 horas. Tá certo? E no item, na coluna seguinte, é a comprovação. O que é a comprovação? É um certificado? É um diploma? É uma portaria? É uma declaração? Qual que é o tipo de comprovação daquela atividade que eu selecionei aqui nesse item 1? Então, aqui nessa coluna, eu vou colocar o tipo da comprovação que eu tenho para aquela atividade. E na última coluna, é uma coluna de observação. Alguma observação que você acha pertinente em relação a essa atividade que você colocou. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que são dúvidas que estão surgindo e que eu tenho respondido frequentemente. Uma dúvida bem comum é se, por exemplo, um certificado ele pode ser usado para 2 atividades. E a resposta minha lá no fórum de dúvidas nosso lá na sala de ACC, eu respondi que sim. Primeiro que vai depender da natureza da atividade. Então, a primeira avaliação que será feita, e a priori pelo tutor à distância e posteriormente por mim, vai ser isso. Primeiro, aquele certificado que foi apresentado para 2 atividades. A natureza desse certificado, ele equivale às atividades que foram colocadas? É a primeira análise que a gente vai fazer. Se a natureza vale para 2 itens diferentes, bom, a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é avaliar se a carga horária, a carga horária permitida para esses 2 itens enviados, né, vai ser contemplada com a carga horária total do certificado. Então, essa é uma segunda análise que a gente faz. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Esse mesmo exemplo que eu dei, eu fiz um curso de metodologias, cujo curso, a carga horária total foi 100 horas. E para o item 1, por exemplo, o máximo que pode ser contemplado são 40 horas. Ou seja, sobram 60 horas que eu posso apresentar para um outro item diferente, claro, se a natureza da atividade permitir. Então, eu posso, jogar essas 60 horas para um outro item cuja natureza da atividade ela é permitida. Entendeu? Eu acredito que ficou claro, senão vocês podem questionar aí ao final. Então, isso, por exemplo, gente, é um tipo de observação que vocês podem inserir aqui nesse campo, nessa última coluna. Vocês podem sinalizar aqui que essa atividade ou esse certificado, ele vai ser validado para um outro tipo de atividade, pode, inclusive, mencionar qual item da atividade vocês estão falando. Por exemplo, se vocês vão colocar uma atividade no item 2 aqui, ou 3, aí vocês podem mencionar onde que eu vou achar essa outra atividade para que a gente contemple o mesmo certificado para 2 atividades diferentes. Tá certo? E lembrando também que, de acordo com o regulamento, é necessário que se façam pelo menos 5 atividades distintas, de acordo com aquele anexo. No mínimo 5, né? Eu posso fazer mais do que isso, mas no mínimo 5 atividades diferentes, que somadas eu tenho ao final 200 horas. Bom, depois desse formulário de registro das atividades, que deve ser encaminhado, inclusive, em 2 vias, ele tem uma finalização, né? Ele tem esse quadro que tem que ser preenchido, e depois tem a carga horária total contemplada de acordo com a realização das atividades que foram feitas.
Então, ao final, vocês têm que preencher essa linha aqui, ó, que é essa lacuna aqui, que está em branco. Então, foram cumpridas pelo acadêmico um total de... Aí vocês vão somar aquela quantidade de horas que está naquela coluna, que o título é carga horária... Deixa eu voltar aqui. Carga horária total, né? Carga horária na quarta coluna. Então, vocês vão somar a carga horária das atividades, não a carga horária dos certificados total, e sim a carga horária permitida pelo regulamento, horas de atividades de ACC ou AC. Vão datar, vão assinar, o acadêmico assina, e o tutor presencial, após a conferência, ele vai assinar também. Aí eu coloquei uma observação que, nesse momento, nós estamos aceitando as assinaturas digitais. Quando, né, passar essa pandemia, a gente oficializa e assina no próprio documento que foi digitalizado, tá? De forma física. Mas, nesse momento, as assinaturas digitais, elas podem ser feitas e encaminhadas para o tutor presencial sem problema algum. Depois desse formulário, aí nós vamos para o terceiro item da composição desse portfólio, que é o relatório manuscrito das atividades. Mas esse relatório, ele só será inserido se o acadêmico fizer alguma atividade dos itens que contemplem os itens 4.3 ou 4.4. Então, se o acadêmico não fizer nenhuma atividade desses itens, esse relatório ele não precisa ser preenchido, tá? Que é o anexo 3 do regulamento. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro. Então, dessa maneira, a gente constrói, então, uma pasta que nós estamos chamando de portfólio do acadêmico, né, do aluno. Esse portfólio, então, ele será, após a construção desse portfólio, ele será entregue para o tutor presencial, que vai conferir se o certificado, né, ele equivale àquela quantidade de horas conforme o anexo 1 do nosso regulamento e vai validar todas as informações por meio desse formulário, é o que a gente está chamando de protocolo, é por meio desse formulário onde tem a assinatura do tutor presencial. Digitalizar e vai, quando ele receber, conferir, ele vai digitalizar toda a pasta do acadêmico, todo esse portfólio, e vai inserir essa documentação numa pasta individual, por acadêmico, no Google Drive, por turma. Então, nós temos um sistema no Google, uma pasta gigante, né, que é esse Drive, que foi aberto para cada curso e para cada período, com esse bloco de períodos que eu falei com vocês. Então, nós temos uma sala de ACC e cada polo tem o número de alunos por ordem alfabética, uma pastinha por aluno por ordem alfabética. Então, o tutor ele tem acesso a esse drive para poder inserir essas informações, inserir essa pasta, inserir a documentação digitalizada dentro dessa pasta. Após essa inserção, nós temos, então, uma segunda etapa, que é a conferência dessa documentação pelo tutor à distância, uma prévia, né, uma conferência prévia pelo tutor à distância, e, ao final, essa conferência é feita por mim, validando toda a informação que foi inserida. Eu coloquei uma informação aqui, que também tem acontecido, e a gente não se opôs, que é, por conta desse contexto que a gente está vivendo, né, esse isolamento social, o acadêmico ele tem auxiliado o tutor presencial nessa etapa de digitalização dos documentos. Então, tem tutor que fez isso, e tem feito, tem dado certo, e os acadêmicos que puderem fazer, né, auxiliar o tutor presencial nesse sentido, podem continuar fazendo, que tem dado certo. A gente não tem essa oposição em relação a isso. Basta que o tutor presencial faça a conferência dessa documentação, valide por meio do formulário, né, de registro das atividades e insira
na pasta do aluno no Google Drive. Feito isso, a gente dá encaminhamento às próximas etapas. E após a conferência por mim, né, que é a última conferência, eu ainda não estou fazendo essa conferência, os tutores à distância estão fazendo essa conferência prévia, inclusive, ainda estamos no prazo, né, se não me recordo, se estiver fugindo da memória aqui, eu acho que até final de julho, essa conferência vai ser feita, para que eu tenha condições, então, de validar e informar a situação de cada aluno para o tutor presencial e para o registro, né, que é uma outra parte, que é o registro dessas atividades concluídas. Uma tutora me perguntou a respeito desse registro, porque tem acadêmicos querendo saber se já houve a conclusão das atividades dele, uma vez que já tinham sido completadas as 200 horas. O que eu respondi? Nesse momento, eu não estou fazendo a validação, não está no momento da minha validação, está no momento de avaliação dos tutores à distância. Eu acredito que, porque a todo momento eu estou recebendo questionamentos e tento responder com agilidade. Então, as dúvidas que estão surgindo é exatamente em saber se aquela atividade, a natureza daquela atividade cabe em determinado item, qual que é a carga horária que pode ser contemplada para determinado item. Então, essa dúvida, ela persiste e eu tento resolver de forma mais ágil possível para não travar nenhum processo. É claro que tem hora que vocês querem a resposta, né, na mesma hora, no mesmo dia, isso às vezes fica inviável, mas na medida do possível eu tento responder de forma rápida, para que não trave o trabalho de vocês. E sei que o trabalho não está... o trabalho está penoso, porque a gente tem um acúmulo de tarefas, né? Eu entendo isso. Mas eu acredito que com o olhar do tutor presencial, né, e com esse cuidado que eles estão tendo em avaliar se aquela atividade ela é persistente, é pertinente, se a quantidade de carga horária que ela equivale, o cuidado está sendo tão grande que eu acredito que a validação do tutor presencial ela já é uma prévia de que o aluno já concluiu ou não, né, da quantidade de horas que ainda falta para concluir. Então, eu estou colocando dessa forma. Eu acho que não vai variar muito. Se tiver uma ou outra atividade que não está coerente, não vão ser quantidades que vão fazer grandes diferenças na carga horária total cumprida. Entende? Então, assim, eu peço uma paciência de vocês nesse sentido, porque a gente tem um processo, né, um tempo para que o tutor à distância ele avalie, para que dê o feedback para vocês. Então, inclusive tem tutores que estão me pedindo para eu olhar a sala, para eu olhar se está correto. O caminho é vocês entrarem em contato com o tutor à distância nesse primeiro momento, para verificar se essas atividades elas estão coerentes com o regulamento. Tá? É claro que eu vou estar junto ali, sanando as dúvidas, né? Esse nosso encontro hoje foi com esse objetivo de tentar sanar mais ainda as dúvidas de vocês, para que a gente não tenha, para que o que vocês entregarem sejam conferidos e sejam validados da forma que está lá, que eu acredito que todos querem dessa maneira, não quer fazer um trabalho novamente, né? Não quer fazer retrabalho, não quer voltar com essa documentação. Então, eu elogio, né, esse cuidado que vocês estão tendo de obter as informações corretas. Teve vários tutores que fizeram uma vez, voltaram, fizeram de novo, para que tudo que está sendo entregue na pasta esteja da melhor forma possível. Eu estou vendo esse esforço sendo feito por parte de vocês. Tá ok? Agora vamos para as atividades, né? Os questionamentos que mais frequentemente eu estou tendo é em relação à natureza das atividades. Então, vou projetar aqui
esse anexo para a gente poder falar sobre elas. Isso. Então, esse aqui é o anexo 1, que constam a tabela, que consta a tabela de atividades, né, a ACC ou atividades complementares dos cursos de graduação. Aí incluem todos os cursos. Então, nós temos o primeiro tipo de atividade, ele é eventos e publicações de natureza acadêmica e profissional, que pode ser no âmbito do ensino, da pesquisa ou da extensão, tá? O primeiro item, ele é bem específico, né? Participação como ouvinte em eventos de natureza acadêmica, pedagógica e profissional. Esse item, ele abarca diversos tipos de eventos, só que ele é muito específico. Aqui é a participação como ouvinte, né? Não é você apresentando um trabalho, é você participando como ouvinte daquele tipo de evento, que pode ser seminário, fórum, workshop, congresso, ainda tem aqui, ó, etc. Vários outros tipos de eventos podem ser inseridos aqui, só que com essa especificidade de ser participante como ouvinte. Qual que é o tipo de atividade, de tipo de comprovação relacionada a essa atividade? Então, vocês podem apresentar um certificado, uma declaração de participação, contendo todas as informações relacionadas àquele evento, tá? E aqui, qual que é a carga horária considerada para esse tipo de atividade? Até 60 horas. Então, vamos voltar lá naquele formulário, né, naquele registro de atividades que vocês vão ter que inserir no portfólio. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, eu fiz uma atividade, né, eu participei de um seminário como ouvinte, e o seminário que eu participei, ele teve um total de 100 horas, entre seminário, fórum, workshop, enfim. O total do meu certificado são 100 horas. Aí eu avalio, eu vi que é um seminário da área da educação e que eu participei como ouvinte. Então, eu posso apresentar essa atividade para esse item 1.1. É a primeira análise que eu tenho que fazer. Só que, para esse item, eu posso apresentar, pode ser contemplado até 60 horas. Então, eu apresento um certificado de 100 horas, porém, ele vai valer para as minhas atividades apenas 60 horas. Então, são essas horas, essas 60 horas, que eu tenho que inserir naquela coluna de carga horária no anexo de formulário de registro das atividades. As 40 horas que restaram pode ser apresentada numa outra atividade. A gente vai ler aqui, eu vou ficar com ele na memória para ver se eu posso apresentar esse mesmo certificado que eu dei o exemplo, a carga horária que restou, tá certo? Aqui, o item 1.2, participação como membro de comissão organizadora. Então, no primeiro item, eu participei como ouvinte. Às vezes, gente, eu tenho eventos, eu estou falando por mim mesmo, tem eventos que eu organizo e participo ao mesmo tempo. Só que no meu certificado, na minha declaração, tem que ter essa informação. Se não tiver essa informação, eu, que sou a coordenadora, que vou avaliar. E o tutor à distância, o próprio tutor presencial, que é o primeiro que analisa, ele não vai saber que você participou e fez parte da organização. Então, no certificado, tem que ter essas palavrinhas mágicas aí. Tem que dizer que foi membro da comissão que organizou ou que fez parte da organização. Então, tem que ter essa informação para que seja considerado esse certificado para essa atividade. Tá ok? Da mesma maneira, nós colocamos aqui vários tipos de eventos, né, de natureza acadêmico e profissional. E pode ser considerado até 40 horas. Ok?
O próximo item 1.3, apresentação ou publicação de trabalho científico. Aí muda a natureza da atividade, tá vendo? Um é ouvinte, o outro fez parte da organização. Agora não, aqui é a apresentação de trabalho ou publicação, né? Você apresentou oralmente e também publicou numa revista, num journal, enfim, houve a publicação de um trabalho científico. Então, vocês têm que ter a cópia da publicação ou o comprovante de apresentação do trabalho. Esse é o comprovante que vocês têm que emitir em relação a essa atividade. E vale até 60 horas. Pode apresentar um trabalho, né? Um trabalho não vai ser 60 horas, uma apresentação de um trabalho. Então, vocês podem apresentar até 6 trabalhos de 10 horas, para que seja computada, né, no máximo 60 horas. Ok? Aí teve tutores que perguntaram, eu posso apresentar 3 de 20 horas? Pode, desde que não ultrapasse as 60 horas permitida. E mesmo se ultrapassar, não tem problema, vocês podem apresentar, só que vai valer somente até 60 horas. Apresentação de trabalhos oral ou pôster. Aqui é 1.3, trabalho científico. Aqui no 1.4, já abrange mais, a apresentação de trabalhos oral ou pôster. Qualquer tipo de apresentação. Tanto o trabalho, 1.5, trabalho publicado completo em anais. Trabalho publicado, resumo simples em anais. Então, a diferença entre essas apresentações é em relação à quantidade de horas que é permitida para cada tipo de trabalho que é apresentado aqui. E aqui na última coluna, a quantidade de trabalhos que podem ser apresentados. Vou dar o primeiro exemplo aqui e é válido para os demais. Apresentação de trabalhos oral ou pôster. Ele vale até 20 horas e até 5 apresentações de 4 horas. Aí é a mesma coisa. Professor, se eu tiver 3 apresentações de 6 horas, não tem problema. Só que vai ser contemplado 20 horas apenas. Ok? E vale a mesma coisa para os outros itens, 1.5 e 1.6. 1.7, artigo publicado em revistas acadêmicas ou capítulo de livro publicado. Então, esse aqui é mais complexo, né? É por isso que a carga horária permitida é uma carga horária maior, até 60 horas. Qual que é a certificação? Como que vocês vão comprovar? A cópia, o artigo publicado na revista, ele está lá na revista. Então, uma cópia desse artigo, né, da revista, incluindo a capa da revista e a contracapa. Ou capítulo do livro publicado, né? Aí é o capítulo relacionado ao livro que foi publicado por vocês. Também vale até 60 horas e até 6 trabalhos de 10 horas cada. O livro, publicação de livro, né? Livro publicado, a cópia do livro é a certificação, também até 60 horas, permitindo até 6 trabalhos, né? 6 livros publicados, 10 horas cada. Nesse caso aqui, da publicação de livro, e também do artigo, como não é uma declaração de quantidade de horas, nem nada, é a quantidade de trabalhos mesmo. Né? O livro publicado vai ser permitido 6 livros com 10 horas cada um, se for o caso. Os artigos publicados, a mesma coisa, até 6 artigos publicados, ou capítulo de livro, valendo 10 horas cada um desses materiais. Agora vamos para o segundo critério aqui, que é cursos e disciplinas extracurriculares. No primeiro foi relacionado a pesquisa, ensino e extensão, cursos, eventos, deixa eu voltar aqui, eventos e publicações de natureza acadêmica e profissional, relacionado ao ensino, pesquisa e extensão. O segundo critério são cursos e disciplinas extracurriculares. Então, o primeiro item aí, 2.1, disciplina cursada.
Disciplina cursada, ou seja, disciplina concluída, né, gente? Cursada que já cursou. Essas disciplinas vão ser validadas desde que tenha relação com a área de formação. Então, vocês fazendo licenciatura em pedagogia, tem que ser disciplinas que têm a ver, né? Que são disciplinas afins ao curso de pedagogia. Disciplinas na área da educação, todas vão entrar aí, e outras, né? Profissionais, mas que tenham relação com a formação de vocês. A comprovação é a cópia do histórico, né? Porque a disciplina ela já foi concluída, ou declaração de conclusão da disciplina. Às vezes você não concluiu um curso, você está fazendo um outro curso, concomitante ao de pedagogia, e o curso ainda não foi concluído. Mas a disciplina, sim, ela foi concluída. Então, precisa, então, Você não vai ter o histórico ainda. Você vai solicitar, então, uma declaração da instituição para ser apresentado aqui como comprovação desse item. Vai valer até 80 horas, 2 disciplinas de 40 horas. Então, você pode apresentar qualquer disciplina, desde que ela tenha, no mínimo, 40 horas. Ela pode até ter mais, mas só vai ser contemplada 40 horas cada uma, podendo ser 2 disciplinas. Me perguntaram esses dias, professor, eu apresentei uma disciplina cuja carga horária era 60 horas. Eu posso colocar a carga horária contemplada aqui de 60? Não. A carga horária permitida é 40 horas para cada disciplina, podendo ser 2. Ok? 2.2. Curso de língua estrangeira, ministrados por instituições de reconhecimento público, ou seja, qualquer língua, né? Que seja estrangeira. Vai valer até 30 horas e um curso que foi feito. Uma coisa importante, gente, que eu tenho que mencionar, também me solicitaram, né, que ao longo dessa pandemia pudesse ter atividades que pudessem ser comprovadas de maneira à distância. Que aqui vai ter um item que fala sobre cursos à distância e um máximo de horas que vocês estavam considerando poucas horas. Então, que não estavam achando cursos para fazer durante esse período que não fosse à distância. Só que eu respondi o seguinte: tem vários cursos aqui que não menciona se ele é à distância ou é presencial. Então, por exemplo, esse item aqui, ó, disciplina cursada, 2.1, disciplina cursada. Em momento algum, foi falado aqui que essa disciplina ela tem que ser cursada presencialmente. Então, eu, por exemplo, eu faço um curso de pós-graduação à distância. Eu poderia pegar uma disciplina que eu cursei à distância e apresentar o certificado de conclusão dessa disciplina aqui, sem problema algum. Não está dizendo que ela é presencial. Então, tem muitos itens que vocês podem utilizar de atividades à distância, que foram realizadas por vocês à distância, e apresentar aqui, sem problema algum. Esse primeiro item você poderia apresentar, esse segundo item você poderia, 2.2, apresentar. O terceiro item, também 2.3, cursos técnicos em qualquer área que acompanha o currículo do curso. Então, se não menciona que a atividade ela tem que ser presencial, ela pode ter sido realizada de forma à distância, tá? Então, paramos aqui. 2.3, cursos técnicos em qualquer área que acompanha o currículo. Pode ser até 20 horas, apresentar um curso apenas, e o comprovante sendo um certificado ou declaração de participação desse curso. Cursos presenciais, aí aqui já é diferente, ó, cursos presenciais, mas é também à distância, olha lá. Cursos presenciais, 2.4, cursos presenciais ou à distância, informática e inglês. Até 20 horas também posso apresentar um curso e a forma de comprovação, certificado ou declaração. Esse 2.4, ele é específico, né, para os casos de informática e de inglês. No caso do 2.2, abarcam outros cursos de língua estrangeira, que não necessariamente é o inglês. Agora, olha que interessante, o 2.2, ele permite até 30 horas, mas o 2.4, ele permite até 20 horas. Então, se eu tenho um curso de inglês,
por exemplo, eu vou, e o meu curso de inglês provavelmente é muito mais do que 100 horas, eu vou colocar ele em qual item? É óbvio que eu vou apresentar ele no item 2.2. Por quê? Porque aí a carga horária permitida ela vai ser maior do que o item 2.4, entende? A não ser que vocês tenham 2 cursos, né, em língua estrangeira. Se tiver um curso de francês, né, um de alemão ou o que for, de espanhol, é óbvio que vocês vão apresentar ele aqui no 2.2 e o de inglês vocês vão apresentar no 2.4. Mas tendo apenas um curso de língua estrangeira, essa avaliação ela é necessária, né? Aí vai ser apresentado no item 2.2. Agora, dando sequência. O item 2.5, cursos presenciais ou à distância de natureza diversa. Aqui, então, pode ser qualquer curso, né, gente? De natureza diversa, não precisa ser um curso de área afim, de área pedagógica, pode ser qualquer curso. E feito presencialmente ou à distância, podendo ser permitido até um máximo de 20 horas e apresentado a certificação para apenas um curso. 2.6, cursos extracurriculares com áreas afins ao curso. Então, aqui não, aqui nesse 2.6 já tem que ser um curso vinculado à área de formação de vocês, que é a área de pedagogia, né? A área bem específica da educação, que é muito amplo, né? É muito amplo, tem muitos cursos que vocês podem apresentar aqui. Aqui vocês podem, a certificação, a comprovação é por meio de certificado, declaração, até 30 horas, e nesse caso aqui vocês podem apresentar mais de um curso. Até 6 cursos, por exemplo, se a gente dividir aí, podendo ser até 6 cursos de 5 horas cada. Ele pode ser mais, mas você pode apresentar até 6 cursos de 5 horas, que dá um total de 30 horas. Agora vamos para outro critério aqui agora, projetos de ensino, pesquisa e extensão. Uma outra natureza aqui agora. O que tem nesse tópico? 3.1, monitoria acadêmica. Então, se vocês já foram monitores, vai ter que ter uma declaração emitida pela instituição, constando o período, a disciplina e o professor responsável. A carga horária permitida até 60 horas e pode apresentar até 6 monitorias. Às vezes, vocês fizeram monitoria de prática, outra monitoria de alguma língua portuguesa, matemática, e aí, somando, vocês têm um total permitido de 60 horas. Isso é o tempo mínimo, tá? Claro que vocês podem apresentar uma única, fez uma monitoria ao longo do período inteiro, que durou 60 horas, pronto, apresenta essa certificação. Projetos de pesquisa. Então, quem está envolvido em algum projeto de pesquisa institucional ou em outra instituição, precisamos, então, de uma declaração de participação desse projeto e é permitido até 30 horas e encaminhado até 3 projetos, 10 horas cada. Pode ser menos, que contemple essa carga horária total aqui de 30 horas, não tem problema. Projeto de extensão, também registrado no Instituto ou externamente. Tem que ter a certificação ou a declaração de participação desse projeto. Vale também, no máximo, 30 horas e é permitido até 3 projetos de 10 horas cada um. 3.4, atividades de ensino, pesquisa e extensão, registradas no Instituto ou externamente, ou externos de forma geral, né? Precisa do certificado ou declaração de participação, contendo todas as informações da instituição. E se for órgãos públicos, como todas as informações relacionadas a esses órgãos. É permitido até 60 horas e vocês podem apresentar até 10 atividades de 6 horas cada. 3.5, participação em grupo de pesquisa. Em grupo de pesquisa, ele tem que ser previsto, né, por algum órgão de pesquisa, que normalmente é o CNPq. Então, a comprovação é pelo próprio CNPq e a carga horária permitida até 10 horas e um projeto que foi inscrito, né, dentro do órgão
de pesquisa. Quarta natureza de atividade: atividades acadêmicas complementares e culturais. Então, é aqui que vão entrar aqueles itens, inclusive, 4.3 e 4.4, que requerem um resumo manuscrito das atividades que foram realizadas. Então, nos casos em que o acadêmico fizer algum tipo de atividade dessa natureza, 4.3 ou 4.4, aquele registro, aquele manuscrito, ele tem que ser preenchido. Primeiro item aqui, 4.1, visitas técnicas ou excursões de estudo, organizada pelo Instituto ou externamente, né, por algum órgão público ou instituição superior, enfim. A forma de comprovação é declaração de participação, né, geralmente isso pode ser que tenha um certificado. A carga horária permitida até 20 horas e até 4 visitas, 5 horas cada. Visitas temáticas, ou excursões de estudo, devidamente organizada pelo Instituto, de atividades previstas pelo PPC, com aprovação da coordenação do curso anteriormente à viagem. Então, aqui a diferença é que aqui pode ser, no 4.1, pode ser qualquer atividade que não esteja relacionada ao curso, ao projeto do curso. No 4.2, são atividades propostas pelo projeto, provavelmente por alguma disciplina do curso. Também é comprovado por meio de declaração, até 15 horas e até 3 visitas, 5 horas cada uma delas. 4.3, participação em recitais e espetáculos. Aí tem diversos, né? Teatro, coral, dança, enfim. A comprovação é o ticket original do ingresso, além de relatório da atividade. Aqui, ó, tem que ter um relatório. A declaração de participante, contendo o nome do projeto ou da atividade. Até 15 horas é permitido e a apresentação de até 3 atividades dessa natureza, contendo 5 horas cada uma delas. 4.4, visita aos patrimônios culturais, cidades históricas, monumentos, museus, enfim, vários tipos de atividades culturais. Qual que é a forma de comprovar? Ingresso, recibo, foto, ou seja, aquilo que você apresentou para inserir dentro do recinto, né? É permitido até 10 horas e até 2 visitas, 5 horas cada uma delas. Atividades, quinto tipo de atividade, representativas, que são participações em órgãos, né? Em órgãos colegiados, enfim. 5.1, participação no diretório acadêmico do curso. O que vocês vão apresentar? Uma ata de posse de término de mandato aprovada em assembleia. Então, quando vocês entram, vocês têm um documento, esse documento ele pode ser entregue como comprovação. Até 10 horas e uma participação. Participação como 5.2, membro do colegiado do curso e demais instâncias, colegiadas do IFNMG. Por exemplo, CEP, né, que é o Conselho de Pesquisa e Extensão, o CONSUP, que é o Conselho Superior, algum órgão colegiado da instituição entra nesse item 5.2. Nós temos, por exemplo, a Josiane, que é nossa representante do colegiado, e se não me engano, a Andréia, Silvia, agora me fugiu o nome. Nós temos 2 representações do colegiado de curso, que é a Josiane, que é a titular, e tem eu acho que é Silvia, a suplente. As 2 podem apresentar, então, a portaria do colegiado, aqui está assim, ó, declaração do presidente do colegiado. Como vocês vão apresentar? Vocês têm uma portaria com o nome de vocês, apresenta, insere no portfólio, vai valer até 10 horas e uma participação. 5.3, participação em conselhos municipais. A mesma coisa, o que vocês tiverem de documento para comprovar, né, que seja uma portaria, uma ata, um certificado de posse, vocês apresentam e vai valer até 20 horas e poderá apresentar apenas uma apresentação. Atividades diversas, que inclui vários tipos de atividades.
6.1, prestação de serviços, assessoria, consultoria e áreas afins ou correlatas à formação acadêmica. Então, às vezes, você já tem um ofício de assessoria, de consultoria, de uma área que é relacionada à área de formação suas, que é a licenciatura em pedagogia. Pode apresentar por meio de um certificado, vai valer até 30 horas e poderá apresentar até 6 prestações de serviço de 5 horas cada uma delas. 6.2, participação em campanhas e eventos de saúde, esportivos, de atenção a grupos vulneráveis, enfim, de uma forma geral, de campanhas. Também um certificado, né, ou declaração de participação, vai valer até 30 horas, podendo apresentar até 6 atividades, 5 horas cada. Então, cada uma valerá, né, 5 horas cada uma delas. Participação em projetos sociais, 6.3. Da mesma maneira, uma declaração, né, do organizador do projeto que vocês participaram, vale até 10 horas e uma única participação. Participação 6.4, em atividades de iniciação ao trabalho, que incluem, dentre outras modalidades, a participação em programas ou projetos institucionais ou do governo federal, estágios curriculares, enfim. Apresenta-se uma declaração, permite até 60 horas e até 6 participações. É bom lembrar, gente, que tem algumas atividades, principalmente nessas atividades diversas, que elas podem se encaixar em algum outro item. É por isso que eu chamo a atenção para a questão da análise, né? Às vezes vocês avaliam um tipo de atividade que ela pode ser contemplada em mais de um item. Então, é preciso analisar qual que é o melhor item a ser colocado àquela atividade e, além disso, se essa atividade ela pode ser válida para um outro item, que às vezes a carga horária dela é uma carga horária maior, que pode ser contemplada em 2 itens que são de naturezas semelhantes. Tá? Então, essa avaliação é importante ser feita primeiro pelo tutor, que é ele que vai preencher, né, o seu portfólio, mas se ele teve dúvidas, ele consulta o tutor, primeiro pelo acadêmico, se o acadêmico teve dúvida, então ele consulta o tutor para que ele coloque o registro da atividade na melhor opção que ele tem, certo? Então, essa avaliação ela é importante ser feita. Então, o último item aqui é a doação de sangue, que é uma comprovação, né, dessa doação. É permitida apenas uma doação com a carga horária de 5 horas. Então, dessa forma, gente, o meu objetivo era esse mesmo, era destrinchar, né, item por item, para que, de certa forma, eu conseguisse sanar algumas dúvidas que estão chegando para mim, né, assim, frequentemente. Então, eu pontuei algumas coisas, eu ressaltei outras, porque, de acordo com a minha experiência que eu estou tendo, das dúvidas que estão chegando para mim, eu fui, né, colocando e chamando a atenção, porque eu acredito que possa ser dúvida de outras pessoas. E se mesmo assim, né, ainda persistiu algumas dúvidas, a gente vai estar sanando, né? Nós vamos ter um tempinho aí, são 20 horas, a previsão era essa mesmo, e eu vou dar aí mais 20 minutos, mais 30 minutos para a gente poder estar sanando as dúvidas que tiveram aí. Eu vou só parar a apresentação aqui. Não, isso. Deixa eu voltar aqui com... Mas acho que agora é isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou parar a apresentação e vou abrir agora, né, para a gente poder estar respondendo as dúvidas que vocês colocaram no chat aí. Tá? Vou passar a palavra agora para a Josi. Eu espero que eu tenha esclarecido, né, muitas coisas relacionadas às atividades. Nós vamos continuar com essa dinâmica de estar respondendo os questionamentos na sala da CC. Eu acredito, eu tenho
visto que tem funcionado, né? Eu tenho tido um feedback dos tutores positivo em relação a isso. Então, nós vamos continuar com esse canal de comunicação e vamos caminhar para que tudo seja feito da melhor forma possível. Eu sei que vocês estão ansiosos em saber se a pasta do acadêmico ela foi validada, mas nós vamos fazer isso a contento, né, com o planejamento que nós fizemos, e vai dar tudo certo ao final desse processo, tá? Vou passar a palavra agora para a Josi para a gente continuar. Ô, Cris, eu acho que antes de você, tem muitas perguntas e muitos comentários, coisas de muitas folhas que penso que seja impossível nesse momento sanar. Mas, assim, por alto, fale um pouco sobre o regulamento de ACC. Teve muito comentário no sentido que houve uma mudança brusca na ACC, de forma que eles estavam organizando o trabalho de uma forma, estão fazendo de outra, e, na verdade, não houve mudança no anexo 1, por exemplo, né, das atividades, não houve nenhuma mudança. As videoaulas com os tutoriais são as mesmas que eles já receberam. E fala um pouquinho sobre, principalmente para o UAB 1 e 2, que iniciou esse trabalho, não é muito o caso da UAB 3 e 4, que iniciou esse trabalho porque eles estão reclamando muito de uma mudança brusca no regulamento. Mas especificamente sobre o quê? Especificamente sobre as atividades. Teve reclamação no sentido do relatório que você comentou, fez um excesso de relatório. Entendi. Eu só consigo responder a partir do momento que eu estou como coordenadora. Tá? Então, assim, eu peço até desculpa, né, caso eu não consiga responder a contento, né, que responda da forma que eles gostariam de ouvir, mas eu posso, né, após esse nosso momento, a gente buscar outras respostas, tá? Então, assim, a partir do momento em que eu estou como coordenadora, houve essas alterações. O regulamento de ACC ele foi aprovado no final de 2018, se não me recordo, acho que é isso mesmo, final de 2018. Então, as atividades que foram realizadas antes desse período, que eu acredito que é o caso desses questionamentos, elas poderão ser consideradas de acordo com as orientações que foram dadas naquele momento, tá certo? Eu não vou desfazer todo o trabalho que foi feito naquele momento, uma vez que a gente não tinha nenhuma regulamentação. Então, eu só preciso verificar a data exata, mas eu acredito que é essa mesmo, final de 2018. Então, antes disso, eu não tenho nem como cobrar que essas orientações de agora, elas têm que ser feitas para esse momento anterior. Isso eu posso dar certeza. Isso eu posso dar a palavra aqui que eu não posso cobrar isso de vocês. Agora, após a regulamentação, a gente tem que seguir de acordo com as novas orientações. Então, eu acredito que é esse o caso, tá? Desse questionamento. Que as orientações que foram dadas naquela ocasião, a gente tem que receber o material, né, toda a documentação de acordo com as orientações que foram encaminhadas naquela ocasião. Tá? Mas a partir de então, a partir do regulamento pronto, não. Aí são as novas orientações. Então, é preciso que os casos que se enquadram nessa situação que eu disse, eu sei que alguns já me encaminharam, mas eu talvez tenha outros casos dessa situação. É preciso que a gente saiba desses casos para quando formos analisar o polo, né, a pessoa que for conferir previamente, que é o tutor à distância, ele saiba dessa situação e saiba como agir diante dessa situação. Então, Jo, é bom até a gente anotar, né, as orientações que serão dadas ao tutor presencial para esses casos.
Então, é importante que a gente saiba quem são esses casos. Geralmente vai acontecer nas pastas do primeiro ao quinto período, né? Eu acredito, o AB1 e 2. Mas para o AB3 e 4, as novas orientações são essas. Eu acredito que não há nenhum tipo de problema. Ok? É bom reforçar, Cris, que tudo será aproveitado, né? Eles não vão perder as atividades que eles já tinham feito. Então, assim, há alguns comentários aqui no chat da ideia que fez um trabalho perdido, né? E não houve um Não. trabalho perdido. Tudo será aproveitado. As atividades, elas serão organizadas da mesma forma e serão reaproveitadas da mesma forma. O que Da mudou mesma aí forma, foi um exatamente. detalhe, um anexo, uma atualização, algo muito pequeno, algo que não impacta no trabalho, tá? E Exatamente. acho que a dúvida ficou mais sobre a questão do relatório para as atividades, que houve um excesso de relatórios de forma desnecessária. Teve até tutores que pontuaram isso. Acho que houve uma falha na comunicação em relação a qual item que encaixaria, né, caberia aí o relatório, e acabou fazendo o excesso de relatórios, tá? Mas eu acho que você falou isso durante a sua fala. Foram tantos comentários que eu estou até copiando, na verdade, todo o chat. Talvez eu não vou conseguir fazer a seleção como eu pensei, né? Selecionar as perguntas, mas eu fiz questão de copiar tudo, para que depois, inclusive, a gente possa ler com calma, né? E E ter um responder. Um panorama feedback. geral. Eu fiz isso sem selecionar as perguntas, né? Eu selecionei estou selecionando todas as falas. Talvez aqui a gente não consiga dar o feedback, né, sanar todas, mas no decorrer a gente vai estar respondendo isso. Outra questão. Uma sugestão, Jo, a gente pode fazer um compilado de tudo e aí eu posto na sala, entendeu? Vou colocar na sala de ACC e aí os tutores, eles socializam com os acadêmicos que não têm acesso, né? Não sei se todos têm, mas isso é tranquilo de fazer, tá? E aí a gente consegue atender a maioria, né? Se caso a gente não conseguir responder a todos hoje, o que não, né? Certo que a gente não vai conseguir, mas a gente faz um compilado dessas questões e coloca lá na sala. Isso. Outra questão também que vocês, acadêmicos, pontuaram aqui, foi muitos relatando que só estão tendo essas informações agora. Então, assim, se você está tendo essa informação agora, tem algo errado. Por quê? Desde quando, né, iniciou o curso, o PPP do curso, né, o projeto do curso, ele já contempla as atividades extracurriculares. Então, a gente inicia um curso superior, a gente tem que conhecer todos os regulamentos, todos os projetos, para entender o curso que a gente está fazendo. É claro que lá no primeiro período ninguém ia estar falando sobre as ACCs, né? Que você está iniciando o curso, então tem um tempo para você cursar isso. Então é importante reforçar isso, que essa informação ela não é nova, né? Não é algo novo que nós estamos aqui fazendo o webinário para sanar mesmo as dúvidas, mas as informações sobre as ACCs elas já estão disponíveis desde quando o acadêmico iniciou no curso, então ele já sabe. Mas a gente iniciou, sabe que é uma exigência, aí a gente já tem que começar a pensar, né? Começar a trabalhar, a participar dos eventos e acumulando aí os nossos certificados. É assim a nossa vida acadêmica, né? Vamos dizer assim, para qualquer curso. Cris, falaram muito sobre essa questão da pandemia, muitos comentaram que nesse cenário atual, essas atividades curriculares, elas estão dificultaram muito, mas, ao meu ver, facilitaram, assim, porque o conhecimento, ele disseminou. Ontem mesmo, por exemplo, eu estava participando de um simpósio sobre saneamento básico em Recife. Se não tivesse pandemia, né, eu até comentei com alguns colegas, se não tivessem um cenário de pandemia, esse simpósio estaria acontecendo local, presencial, lá em Recife, eu não teria a oportunidade de participar. E por estar Exatamente. nesse cenário, eu tive a oportunidade de participar de um simpósio, né? Então, assim, o Brasil inteiro, o mundo inteiro está disponibilizando atividades online. Então, assim, cada um tem que ficar atento, né? Pesquisar, entrar nos sites das principais universidades, né? As universidades federais, os institutos federais de todo o Brasil estão desenvolvendo atividades
Inclusive, aqui no Instituto Federal também, muitos reclamaram, cadê as atividades do Instituto Federal? Então, tem que acessar o site, tem que acessar o site todos os dias, tem que procurar. Infelizmente, a gente não tem condição de estar fazendo uma divulgação diária de eventos, né, Cris? Não temos condição, e o acadêmico tem que procurar. Eu vou até colocar Exatamente. para vocês aqui no chat dois sites de eventos que vocês podem participar, que é o Simpla e o Event. Tem muito evento, e você Agora escolhe... mesmo, agora mesmo está acontecendo, né? Do evento são mais de 100 horas, 100, não, muito mais, que são acho que 7 dias de atividades. O primeiro congresso multidisciplinar tem atividade de tudo e qualquer tipo de natureza, acadêmico, pedagógica, gastronomia, tudo que vocês imaginarem tem nesse evento, que eu passei aí, inclusive, o link para vocês. E o bacana, assim, que você participa de eventos no nível regional, né? Na esfera federal, internacional. Então, assim, eu achei muito bacana. Então, ao meu ver, o cenário atual, ele favoreceu, ele disseminou essas oportunidades. Assim, do meu ponto de vista, porque foram muitos comentários, eu selecionei aqui, falando que esse momento como proceder agora com a pandemia, né, com relação às atividades. Então, foram muitos questionamentos. Eu corroboro com a sua, né, com a sua fala, e é o que eu falei ao longo da minha apresentação. Tem muitas atividades daquele anexo que podem ser realizadas de forma à distância. Eu acho que, se não me engano, 2 itens que especificamente falam em atividades presenciais. Ou seja, aquelas que não mencionam, eu posso realizar da forma que eu considerar boa para mim. Ou seja, eu posso fazer ela de forma à distância. Então, por que não utilizar desse momento? E eu concordo com você plenamente, a quantidade de cursos e atividades que a gente está tendo a oportunidade de fazer, não só na nossa região, mas mundialmente falando, é enorme, gente. É somente a gente tirar um tempo, né, para procurar, para a hora que você coloca cursos, não precisa nem pôr especificação, você vai encontrar inúmeros cursos acontecendo nesse momento. Então, eu concordo plenamente com o que Josi falou. O momento, ele nos oportunizou realizar atividades que talvez a gente não conseguiria realizar de forma presencial. Ela mesma foi prova disso, fazendo um curso, um congresso, né, um simpósio em Recife, que provavelmente ele aconteceria de forma presencial e não teria condições de você participar. Então, concordo plenamente. No início, eu penso que agora no final ficou claro, mas inicialmente perguntaram muito se iria aumentar a carga horária das atividades online, mas no decorrer da fala você falou, né? As atividades, apenas um item está especificando EAD. Né? Nos demais não está. Então, entende-se que você pode fazer utilizando qualquer uma dessas metodologias. Eu acho que ficou claro isso aí. Perguntou webinários, né? Está tendo muitos webinários. Se os webinários serão aceitos e onde eles poderiam encaixar. Acho que depende da temática, né? Vai depender da temática. O webinário, por exemplo, se for uma apresentação de algum professor com um tema específico, de forma que vá atender de forma multidisciplinar, ou interdisciplinar, de uma disciplina com outra. A gente tem discutido isso muito no curso de pedagogia, o que as disciplinas elas podem fazer, elas conversam entre elas, né? Tanto a disciplina de educação, ou talvez mais técnica, o que a gente pode fazer para que a gente consiga fazer um projeto interdisciplinar e, por que não fazer uma apresentação temática, né, envolvendo mais de uma disciplina. Para essas novas ofertas agora, isso está sendo muito discutido e está sendo orientado, né, e sugerido aos professores que se faça dessa forma. Então, ele pode entrar, sim,
né, em eventos, em apresentação, e aí vai ter um certificado de participação, né, a gente pode ter esse controle, a gente teria que ver direitinho com o suporte, né, como que seria isso, mas a gente tem que ver a natureza daquele webinário, né? Hoje aqui nós estamos falando sobre a ACC, sobre a nossa disciplina em si,